Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui o segundo bimestre. Aqui é a professora Monique Mota. Vamos lá! E na aula de hoje nós vamos tratar do gênero textual artigo de opinião, que está dentro dos textos dissertativos. Mas o que é artigo de opinião? O artigo de opinião ele é um texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Artigo de opinião. Eu vou escrever um texto opinando sobre algum assunto, geralmente um assunto polêmico, é um assunto que traz a discussão, né? E aí eu vou me colocar a opinião sobre esse assunto. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Eu não só coloco, esse assunto em pauta, trago a discussão, mas eu vou botar a minha opinião, vou construir a minha tese e aí eu vou tentar persuadir o meu leitor daquilo que eu penso, da minha opinião, da minha tese. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Vamos verificar aqui quais são as características do artigo de opinião. Ele é um texto que pode ser escrito em primeira e terceira pessoa, embora geralmente a terceira pessoa ela é preferível. Ela é um texto que usa da argumentação e persuasão, como eu falei antes. Ele vai colocar a opinião, e vai tentar persuadir o outro da sua opinião. Geralmente são assinados pelo autor, quando você vê lá no jornal ou na TV, tem quem assina, tem quem faz, quem escreveu, não é emitido pelo jornal em si, tem um nome, da pessoa que escreveu esse texto. São produções veiculadas nos meios de comunicação, como a gente falou antes, TV, comunicação em massa, jornal, revista, sites. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade, a gente já falou algo que está na moda, que está se falando. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Ele chama a atenção através do título, dos leitores. Contém verbos no presente e no imperativo. E qual é a estrutura? Como é que eu vou estruturar o artigo de opinião? Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, que nós já estudamos no primeiro bimestre, mas vale a pena relembrar agora. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, eu vou expor, a exposição, apresento o tema que será discorrido durante o artigo, geralmente onde a gente coloca a tese, a opinião, e aí depois a gente vai desenvolver melhor. Desenvolvimento, aí é onde a gente vai desenvolver, É a interpretação, o momento em que opinião e argumentação são os principais recursos utilizados, Eu vou opinar e eu vou argumentar para provar minha opinião, vou construir a minha opinião através de argumentos plausíveis, E a conclusão, onde eu finalizo, onde é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema, sobre a tese, que você construiu do tema proposto. Um pouquinho mais à frente, na nossa semana de produção textual, nós vamos discorrer melhor sobre essas dicas para fazer um bom artigo de opinião, para produzir. Mas desde já a gente pode falando um pouquinho sobre como fazer um bom artigo de opinião. Primeiro e o básico, escolha a definição do tema. Se a professora não te der um tema, você tem que analisar muito bem sobre o que você vai falar, sobre um assunto que seja bastante atual, que esteja na moda, que seja um assunto polêmico, que provoque discussão, Observação aí que tema e título são duas coisas diferentes. O primeiro está relacionado com o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto. Não é porque a sua professora te deu um tema para você escrever um artigo de opinião. Esse tema é a saúde pública no Brasil. O que você vai botar lá de título? A saúde pública no Brasil. Não.
Tema e título são coisas diferentes. A partir desse tema, que é um tema amplo, falando da saúde pública no Brasil, você vai escrever o seu artigo e aí você vai dar um título para ele. Você vai analisar, inferno ou céu? E colocar. Saúde, será saúde mesmo? Você vai escolher um título, tá? Mas o tema é diferente. O tema é o assunto geral que você vai abordar naquele tema, no caso aqui no artigo de opinião. Outra coisa importante, pesquisa e busca de argumentos, né? Se eu vou falar sobre saúde no meu artigo de opinião, eu não vou falar da boca para fora. Eu vou pesquisar argumentos sérios para eu poder, né, ter dados concretos. Vou pesquisar estatísticas, vou pesquisar a opinião de especialistas, né? Vou, né, fazer um recorte e aí buscar, né, de uma forma que eu possa estruturar bem a minha tese, a minha opinião sobre esse assunto. E aí falo do recorte do tema. Recortar, às vezes, o tema, por exemplo, a saúde é um tema vasto, é um tema amplo, né? Você pode pegar, a partir desse tema, recortar para o seu artigo ficar melhor direcionado. Você pode recortar e separar uma parcela. Eu vou falar sobre a saúde nos pequenos hospitais de cidades rurais. Eu vou falar sobre a saúde da questão da maternidade em tempos de pandemia. Eu vou falar da saúde odontológica das crianças, né, da periferia. Eu posso, a partir do tema amplo que é a saúde, fazer um recorte para eu direcionar melhor, que aí o texto não fica tão vago, ele fica direcionado, específico, né? E a partir daí a seleção do material, como eu falei, é importantíssimo, né? Você já pesquisou os argumentos, você vai selecionar lá dentro a sua pesquisa o que você pode citar no seu texto, né? O que você pode parafrasear no seu texto. E isso, né? Todas essas etapas aqui são dicas para você fazer um bom artigo de opinião. Mas, como eu falei, a gente vai trabalhar especificamente sobre produção textual um pouquinho mais à frente. Encerramos aqui a nossa aulinha sobre artigo de opinião, né, que é um gênero textual que está dentro do texto dissertativo argumentativo. É um texto opinativo, no qual eu vou colocar uma tese, uma opinião sobre um determinado assunto. Eu vou defender essa tese através de argumentos plausíveis e vou tentar persuadir o leitor da minha opinião, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente vai se falando aí pelo WhatsApp, qualquer dúvida, e eu aguardo vocês aqui na próxima aula, tá bom?